Então, continuando no nosso estudo, nós vimos que a fé vê. Que incrível! É impressionante ver como Deus dá detalhes, como Deus ensina a importância que nós tenhamos uma visão clara da sua promessa e como, às vezes, podemos reconhecer que o próprio Deus nos fornece esses detalhes para que a gente alcance a dimensão da boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Mas agora, vamos dar sequência ao estudo, falando da segunda característica da fé, que é a capacidade da fé falar. A fé fala, sim, a fé fala e a fé tem uma voz. E essa voz, ela está alinhada com a palavra de Deus. Essa voz está alinhada com a revelação que nós temos da vontade de Deus para as nossas vidas. E vamos ver isso no estudo a seguir. Muito bem, a fé fala. Vamos ver por que a fé fala, olha só. Olha que está em Salmos 116, versículos 9 e 10. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Novamente, em Salmo 116, nos versículos 9 e 10, está escrito, o salmista disse, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, e estive muito aflito. E Paulo depois vai citar essa escritura do Antigo Testamento, quando escreve a Corinto, na segunda carta dos Coríntios, no capítulo 4, versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo disse. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso que falamos. Olha, isso é incrível. A fé tem uma voz, a fé fala. Olha o que Paulo está dizendo, criei, por isso falei. Se eu creio, eu falo. Mas o que eu falo? Eu falo de acordo com a fé que eu tenho. Eu falo conforme a palavra de Deus. Eu falo conforme a revelação de Deus. Quando a gente estava falando sobre a capacidade da fé de ver, eu te dei um exemplo, de que eu estava orando e Deus me mostrou algo que eu estava pedindo a Ele, mas no valor de 3 a 4 vezes mais do que eu estava pedindo. E eu tive que o quê? Converter a minha oração, converter a minha fé para a fé de Deus. Eu tive que pegar a minha fé de algo que era 3 vezes num valor inferior e mudar a minha oração para pedir a Deus exatamente aquilo que estava no coração dele. Sabe, não era algo que estava no meu coração, mas estava no coração de Deus. Então, a partir daquele dia, eu não só passei a orar, mas eu passei também a falar. O que Deus quer para a minha vida é isso que vai acontecer. É assim que será, entende? Então, uma forma de você manifestar isso, crie, por isso falei, é a confissão de fé. A gente vai ver mais sobre isso. O proclamar, o declarar a palavra. Então, isso é poderoso. Deus nos deixou essa habilidade, E Jesus depois veio ensinar como que ele resgatou toda essa autoridade para o homem, para que a gente consiga exercer perfeitamente a nossa fé através daquilo que falamos. Vamos avançar aqui. A fé fala, e vamos ver aqui, palavras têm poder. Antes de falar exatamente sobre todas as características da fala da fé, eu achei importante colocarmos aqui versículos onde da palavra de Deus fica claro que a palavra tem poder, que nós usamos a nossa boca como uma ferramenta dada por Deus. Olha só, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Provérbios 10 e 11. Você é o justo de hoje, tá? Você que recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador e foi justificado nele, no seu sangue, tá bom? Então, olha só, a boca do justo é manancial de vida. Vamos lá, o próximo versículo. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha só, Provérbios 12, 18, mais uma vez, mostrando que a palavra ela tem o poder de ser como uma espada que corta, que mata, falando besteiras, tagarelices, mas o sábio, ele pode curar através daquilo que ele fala. Então, mais uma vez, mostrando que a boca, que a palavra tem poder. Olha só, a morte e a vida estão no poder da língua,
E quem bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Olha só no provérbio o que está dizendo. Olha o que Salomão escreveu. A morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, aquilo que você fala pode trazer vida, como pode trazer morte. Se você utilizar ela bem, você vai o quê? Colher vida, vai comer vida. Se você utilizá-la mal, você vai o quê? Colher, qual é o fruto de quem utiliza mal? A morte. Né? Olha, mais uma vez, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto, né? Que é vida. Vamos ver o último versículo que a gente colocou aí. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Eu coloquei esses versículos falando sobre o poder da palavra e o uso da boca, né, como uma parte, um parêntese, abrir uma aspa aqui no nosso estudo sobre essa parte da fala da fé, para poder ressaltar como que a Bíblia considera o uso da sua boca, o uso da sua língua, o uso das palavras, algo poderoso, tá bom? Pela sua boca você vai colher vida ou vai colher morte. Jesus disse que o que abençoa, que o que amaldiçoa, melhor, o homem, não é o que entra, mas o que sai. Então, olha, você consegue fazer essa conexão? Pela sua língua você pode colher vida ou pode colher morte. O poder da morte e da vida está o quê? Está na sua boca. Se você domina bem a sua boca, você vai o quê? Colher vida. Mas se você deixa levar e utilizar a sua boca da forma incorreta, você vai colher morte. É isso que esses versículos estão dizendo, tá? Isso tudo vai ficar aqui, você pode voltar e ler esses versículos depois. Mas eu quero mostrar para você como que a Bíblia, como que a palavra de Deus mostra o quão importante é. Também a gente viu ali que o homem que fala sem pensar, ele corre mais risco de colher mal frutos. Ou seja, o homem seja tardio o quê? A falar e sempre pronto a ouvir. Então, nesse exercício de uma fé que fala, o nosso convite primário é escutar mais a Deus e falar mais Deus, escutar mais a palavra e falar mais a palavra, tá bom? A gente vai ver mais à frente que a confissão dupla é uma coisa que impede as pessoas de receberem de Deus. Ainda nesse estudo a gente vai falar sobre isso. Então você precisa entender que você tem que ter uma fala que fale a vontade de Deus, uma fala que fale a palavra de Deus. Tá? Se você utilizar, olha o que o Tiago diz, que o homem que é capaz de dominar a língua, a própria língua, domina todo o corpo. Quando eu lia essa passagem, eu entendia que dominar era ficar calado, mas não. Por exemplo, você quando domina um cavalo, você não domina um cavalo para ele ficar parado dentro do estábulo, preso. Você domina o cavalo para ele fazer a sua vontade, para ele levá-lo, para ele te levar aonde você o que deseja. Então esse é o papel do domínio, é você dominar algo para fazer aquilo que é bom para você. Então o Tiago está falando, se você for capaz de dominar a língua, você vai dominar e colher frutos em todo o seu corpo. E você vê na própria palavra de Deus que isso se conecta. Essas coisas estão conectadas. Jesus disse, o que amaldiçoa o homem não é o que entra, mas o que sai. Então se amaldiçoa, porque no contexto ali, eles estavam falando de tradições que os judeus tinham para se purificar, para não ter maldição. Aí Jesus usa essa expressão, não, que amaldiçoa o homem não é o que entra, não é o que ele come, mas sim o que sai, ou seja, aquilo que você fala. Então, a gente também pode inferir que Jesus está dizendo, o que abençoa o homem também é o que ele fala. Né? O que amaldiçoa é o que ele fala e o que abençoa é o que ele fala. Então, a partir de hoje, o nosso convite para você é, use a sua boca para abençoar. Use a sua língua
para ser um instrumento de bênção na sua vida e na vida dos demais. É isso que Deus espera, que você tenha domínio sobre a tua língua, que você fale menos, escute mais, que você não fale mal e fale bom, que você não fale você mesmo e que você fale Deus, a sua palavra.